Oi, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Estamos chegando para vocês mais um vídeo do mês de dezembro. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar os likes de vocês, também de ativar o sininho para vocês poderem receber a notificação de todos os novos vídeos. Lembrando que os vídeos são atualizados quase diariamente, então um conteúdo bem novo e bem atualizado para vocês. Vamos começar com uma placa, aliás, com duas placas, né? Aqui vocês vão ter duas placas de regulamentação. Placa de regulamentação são todas as placas redondas, são todas as placas vermelhas. As placas vermelhas, as placas de regulamentação, elas indicam restrição, obrigação no uso das vias, tá? Então, ela vai ditar restrições, obrigações quando vocês estiverem utilizando as vias. E lembrando que as placas de regulamentação são as únicas placas que geram infração, que gera multa ao seu desrespeito, tá? Aí ele diz o seguinte: a placa R22 informa. Então, vocês estão vendo ali, né? Dá para ver nitidamente que é um pneu e que esse pneu está envolto em correntes. E como ele está ditando ali uma obrigação, está ditando uma regra, então ele está dizendo que é uso obrigatório de correntes, tá? Então, se cair essa placa ali para vocês, um pneuzinho envolto em correntes, nada mais é que o uso obrigatório de correntes. Eu já aproveitei colocar essa ali embaixo para vocês, que é a placa de alfândega. Eu já vi cair em alguns simulados e os alunos acabam ficando em dúvida do que significa aquela barrinha, aquele tracinho. Essa barrinha, esse tracinho aí, nada mais do que significa que é uma alfândega. Se vocês chegarem numa placa dessa, provavelmente vai ter um posto policial e com certeza vocês vão precisar parar para fazer aí todos os trâmites aduaneiros. Salve-se quem puder, eu estou na minha. Cada um que cuide de si, eu quero é levar vantagem. Aqui nós podemos identificar um texto extremamente egoísta, né? Aonde a pessoa está pensando apenas em si, apenas nas suas próprias necessidades, sem levar em consideração os demais. E daí a pergunta diz o seguinte: do ponto de vista da ética, o condutor que assume posições como as mencionadas acima apresenta, obviamente que é uma postura equivocada, na medida em que discrimina e nega as relações de solidariedade e convivência social. Então, se cair para vocês esse textinho aí extremamente egoísta, a resposta correta vai ser que é uma postura equivocada, na medida em que discrimina e nega a relação de solidariedade e de convivência. Nós precisamos lembrar que somos todos iguais. Todos temos os mesmos direitos, todos temos os mesmos deveres. Na sociedade de trânsito, por o Código de Trânsito Brasileiro, todos nós somos iguais. Todos temos os mesmos direitos, todos temos os mesmos deveres, independente a quanto tempo você dirige, se você começou hoje, ou se você já dirige há um bom tempo. Não importa se teu carro é mais novo ou se teu carro é mais antigo, se teu carro é mais barato ou é mais caro, se você é homem ou se você é mulher. Perante o trânsito, na sociedade de trânsito, perante o CTB, as leis, as regras e as normas, elas são para todos igual. E no trânsito sempre tem que ter solidariedade, tem que sempre ser amigável, avisar, respeitar, ser solidário, tá? Então, trânsito é solidariedade. Precisamos lembrar sempre: ser solidários, respeitar, ajudar, avisar, ser amigáveis sempre, e direitos e deveres iguais para todos. Eu coloquei esses dois slides aqui para mostrar para vocês algumas multas que caem com maior frequência na prova do Detran. Alguns que é apenas multa. Lembrando que vai ser sempre apenas multa quando não tem nada de errado com o carro e não tem nada de errado com o condutor. Não tem nada para arrumar, não tem nada para consertar. É apenas uma atitude errada, vai ser apenas multa. Por exemplo, quando o condutor ultrapassar outro veículo pelo acostamento em interseções e passagens de nível, terá como punição. É óbvio que é uma infração de natureza gravíssima, porém,
Não tem nada de errado com o condutor, ele não tá bêbado, não tá sem cinto, nada do tipo. E também não tem nada de errado com o carro. Então, não tem nada para arrumar, vai ser apenas multa. Isso é apenas uma atitude errada. No segundo caso, quando o condutor deixar de guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, terá como punição multa também. Notem que não existe nada de errado nem com o condutor, nem com o veículo, portanto, vai ser apenas multa. Notem que nesses dois casos, a única coisa errada é a atitude do condutor, certo? Então, a atitude do condutor, infelizmente, não tem como, entre aspas, consertar. Ele vai ter que mudar, né, as suas atitudes. Então, lembrem-se sempre que cair para vocês perguntando qual que vai ser a punição, sempre que não tiver nada para arrumar, nada para consertar, nada de errado, nem com o condutor, nem com o veículo, vai ser apenas multa. Sempre que tiver alguma coisa para arrumar com o condutor ou com o veículo, por exemplo, o veículo está rebaixado, está com a lâmpada queimada, o condutor está sem cinto, está sem habilitação, em todos esses casos vai gerar retenção. O condutor estacionou ou parou o carro irregularmente. Quando o carro estiver parado ou estacionado irregularmente e estiver atrapalhando os demais usuários da via, sempre vai gerar multa e remoção. Lembrando ainda que a remoção, as custas, né, com a remoção, com estadia, multas, inclusive multas anteriores e débitos anteriores, todos terão que ser quitados para poder, né, resgatar esse carro novamente. Então, se o teu carro for removido, os gastos com guincho, com remoção, com estadia, são por conta do proprietário do veículo, certo? Assim como o pagamento das multas, inclusive multas e débitos anteriores, se por acaso esse veículo possuir. Aqui mais dois exemplos com relação ao excesso de velocidade. Então, numa via de trânsito rápido, regulamentada com velocidade máxima de 80, um veículo trafega 107. Este condutor comete infração de trânsito passível de apenas multa. Nossa, professora, mas ele estava acima da velocidade? Sim, ele estava acima da velocidade, mas não tinha nada para arrumar com o condutor, nada para arrumar com o veículo. Então, vai ser apenas multa. Lembrando que as multas vão ficar assim, com relação ao excesso de velocidade. Vai ser uma multa média até 20%, vai ser uma multa grave de 20% a 50% e vai ser uma infração de natureza gravíssima, com suspensão direta da habilitação a partir de 51%. Vai gerar, além de uma infração de natureza gravíssima, vai gerar suspensão da habilitação. Então, aqui nós temos dois exemplos. No primeiro, numa via de trânsito rápido, regulamentada com velocidade máxima de 80 km por hora, um veículo trafega 107 km. Este condutor comete infração de trânsito passível de multa, apenas multa, porque não tem nada de errado com o condutor, não tem nada de errado com o veículo, não tem nada para arrumar. Se não tem nada para arrumar, vai ser apenas multa. Nesse caso aqui, é uma infração de natureza grave. Por quê? Porque ele poderia estar, para ser uma infração de natureza grave, ele poderia estar até 120. De 80 até 120 seria uma infração de natureza grave. A partir de 121, que daí daria mais de 50%, aí seria uma infração de natureza gravíssima. No segundo caso, mesma coisa. Um veículo trafega 50 km por hora numa via coletora, regulamentada com velocidade máxima de 40 km por hora. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de, novamente, apenas multa, pois não tem nada de errado com o carro, não tem nada de errado com o condutor, não tem nada para arrumar, não tem nada para consertar. É apenas uma atitude errada, ou então o mau uso do veículo, mas o mau uso do veículo não vai configurar nem retenção e nem remoção, tá? Então, não esqueçam, as infrações vão ser de natureza média, quando for até 20%, de natureza grave, de 20% até 50%, como é o caso destas duas, e a partir de 51%, aí vai caracterizar uma infração de natureza gravíssima, vai gerar suspensão direta da habilitação, e esse condutor vai ter que fazer o curso de reciclagem, que é de 30 horas aula apenas teórica.
ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, em relação à velocidade máxima permitida nas vias, é correto afirmar que o condutor deve reduzir a velocidade se houver aglomeração de pedestres à frente, mesmo que esteja dentro do limite estabelecido da sinalização de regulamentação da via. É a mesma coisa que fala de uma regra de segurança quando você se aproxima de um cruzamento. Por mais que o cruzamento seja a sua preferência, é sempre aconselhável reduzir sim um pouco a velocidade para verificar, se não tem ninguém com a intenção de furar a preferencial ou de furar o sinal ou algo do tipo. Então, mesmo que a preferência seja de vocês, é sempre legal para a própria segurança de vocês reduzir um pouco a velocidade sempre que se aproximar de um cruzamento. Todo condutor deve possuir conhecimentos básicos de mecânica. É básico mesmo, aquelas coisas mínimas que a gente precisa saber, a fim de manter o veículo sempre em bom estado e trafegar com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Sendo assim, assinale a afirmativa abaixo. Então, nesta questão, ele deu 3 números romanos. Como você já sabe que o que está em verde é correto, então a única correta vai ser a alternativa 3. A número 1 diz o seguinte: folgas no sistema de direção provocam o desbalanceamento das rodas. Não. O que provoca o desbalanceamento das rodas são frenagens bruscas, voar lombada, acertar buraco. Esse sim vai provocar o desbalanceamento das rodas. A finalidade dos amortecedores é de garantir a eficiência no sistema de direção. Sistema de direção e sistema de amortecedor são sistemas completamente diferentes. Estão próximos, mas são diferentes. A finalidade do amortecedor é absorver os impactos que são gerados pelo veículo durante a sua locomoção, mas não tem nada a ver com o sistema de direção. O sistema de direção é responsável por manter o carro andando em linha reta, não ter aquele sintoma do carro puxando para um dos lados. Essa é a finalidade do sistema de direção. Já o sistema de amortecedores, molas, ele vai ser responsável por absorver os impactos do veículo. E a 3, as principais razões de perda de eficiência do sistema de freios são vazamento e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. Sim, com toda certeza absoluta. As principais razões de perda de eficiência do sistema de freio são vazamento, o nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastam. Uma vez que eles gastam, vai baixar o fluido de freio e automaticamente vai ter algumas deficiências aí no sistema de frenagem. É proibida a circulação de bicicletas em... O único local que é proibida a circulação de bicicletas é nas rodovias, certo? Rodovias é o único local aonde é proibida a circulação de bicicletas. E ainda tem uma ressalva, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, sempre que perguntar aonde que a bicicleta é proibida, o único lugar que a bicicleta é proibida é nos acostamentos, ou seja, nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. E a próxima pergunta fala sobre a circulação de bicicletas em calçadas. É correto afirmar que na calçada é permitido sim, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável, certo? Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que é permitida, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Então, são 2 máximas para vocês lembrar, que é proibido nas rodovias, salvo não houver acostamento ou faixa própria. Nas calçadas é permitida só quando devidamente sinalizado. E aí, no finalzinho do slide, eu coloquei para vocês algumas das principais regras que vocês precisam lembrar. Proibido nas rodovias, calçadas, só quando sinalizado, sempre junto com os carros e pelo bordo da via, então é na rua. Lembre que tudo que tem roda vai rodar na rua, então sempre junto com os carros na rua, sempre pelo bordo. Vai ser sempre no mesmo sentido de circulação dos veículos, porém vai ser com prioridade sobre os veículos.
certo? Vou repetir. Proibido nas rodovias, calçadas só quando devidamente sinalizado, sempre na rua, junto com os carros, pelo bordo da pista, no mesmo sentido de circulação e sempre com prioridade, sempre com preferência. E nós, ao passarmos ou ultrapassarmos um ciclista, devemos fazer isso reduzindo a velocidade e reduzindo a velocidade compatível com a segurança e mantendo sempre uma distância fixa limitada em 1,5 metros, 1,5 metro. Então, se você vai ultrapassar um ciclista, a maneira correta é reduzir a velocidade de forma compatível. E a distância correta que vocês têm que manter vai ser de 1,5 metro. É sempre importante lembrar essas regrinhas aí, porque com certeza 2 questões sobre bicicletas vai cair para vocês. Ok, pessoal? Então finalizamos por aqui mais um vídeo. O meu muito obrigada de coração a todos vocês que têm assistido os vídeos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar. Se vocês precisarem de alguma aula particular, de alguma assistência diferenciada, tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, é só vocês entrarem em contato comigo. Obrigada a todos, bons estudos e fiquem com Deus!